Nesse vídeo, vou estar falando sobre a coleta, a amostragem de folhas, em mangueiras para a análise foliar. Então, nós vamos agora para algumas recomendações de como deve ser feita essa coleta, o que você deve se atentar e em quais pontos da planta você deve coletar, e como padronizar para ter uma amostra que vai realmente fazer um representativo, da sua parcela. Então, para realizar a coleta, devem ser escolhidas folhas inteiras e folhas sadias, certo? Então, no momento da coleta, você deve se atentar a olhar se as folhas onde você vai coletar, são folhas inteiras, são folhas sadias, certo? Não estando dessa forma aqui, ó. Esse é um dos pontos, Você deve coletar folhas que estejam sadias, inteiramente sadias, E as parcelas cujas plantas apresentem algum sintoma de deficiência ou então afetadas por salinização, sujeitas à inundação, devem ser amostradas separadamente. Então você deve se atentar, a fazer isso separadamente, a notificar, ao laboratório, colocar escrito de uma forma que vá separar, essas amostras para que você não venha a ter um resultado insatisfatório, sobre a sua análise foliar. E nós vamos agora falar sobre os pontos de coleta, em que parte da árvore você deve realizar essa coleta, Quantas plantas você deve estar realizando essa coleta na sua parcela, por parcela. Então, você deve coletar folhas na altura média da copa da árvore, certo? Chega na sua área, altura média da copa da árvore, nos 4 pontos cardeais. Então você vai estar coletando 4 folhas, certo? Em cada árvore, num total de 20 plantas. Agora tem alguns detalhes sobre que local, dessa parte mediana da planta que você deve estar realizando essa coleta. Então, você deve realizar essa coleta no penúltimo fluxo vegetativo da planta ou no último fluxo. Agora, nesse fluxo terminal, esse último fluxo, você deve se atentar a, de acordo com o acompanhamento da área, se esse último fluxo, esse fluxo terminal, ele tem pelo menos 4 meses, certo? Então, se você for coletar esse material no fluxo terminal, você deve se atentar se esse fluxo terminal tem pelo menos 4 meses, certo? Então, em que parte do fluxo você deve estar realizando essa coleta? Você deve realizar a coleta aqui, ó, na parte mediana do fluxo. Estou mostrando aqui para vocês a parte do fluxo mediano aqui no penúltimo fluxo. Se for no último fluxo, como eu falei para vocês, explicando a respeito dos 4 meses, tem que ter pelo menos os 4 meses de idade para não estar tendo um resultado satisfatório no resultado da sua análise, certo? E outro dado importante, outra informação importante, é que você deve escolher ramos que não estejam em crescimento, e nem ramos com flores, certo? E outra coisa que você deve se atentar para obter uma padronização, é em relação à parcela, e se essa parcela tem plantas da mesma variedade e plantas da mesma idade, certo? E também com o mesmo agrupamento de solo, isso de acordo com a análise de solo que foi realizada, Então, se atentar a isso em relação a cultivar, que você está selecionando, se aquela parcela são plantas da mesma cultivada, da mesma idade, ou se e também se é uma área de solo homogêneo, certo? O solo tem que ser a parcela daquelas plantas que estão contendo aquelas plantas tem que ser de solo homogêneo, certo? E algumas recomendações a respeito de aplicação de pulverizações antes ou depois da coleta, Nós vamos falar um pouco sobre isso agora, Que você deve realizar essa coleta antes da aplicação de nitratos ou outro fertilizante foliar. Então, para que não haja uma contaminação da sua amostra, essa amostra que você vai estar levando para o laboratório, você deve se atentar a isso, realizar essa coleta antes, da pulverização, para que você não contamine. Após essa coleta, coletou 20 plantas por área, por parcela, seguindo todas essas recomendações, nos 4 pontos cardeais, 4 folhas por planta. Então você vai estar levando essa amostra para o laboratório, Se você, por alguma eventualidade, não puder levar essa amostra para o laboratório imediatamente, então você deve condicionar, armazenar
essa amostra, né, em ambiente refrigerado. Então essas foram as recomendações para a coleta do material foliar em mangueira.